Olá, bem-vindos a esse curso que eu estou chamando de Introdução ao Desenvolvimento Web. Eu decidi gravar esse curso porque eu vejo muita gente interessada em entrar nesse mundo do desenvolvimento web e fica meio perdido sem saber por onde começar, já que nós temos muitas palavras-chave. A gente ouve falar em HTML, CSS, JavaScript, PHP, Node, React, front-end, back-end, full stack. Cada vez mais surgem palavras novas, Next.js, Vue e por aí vai. Eu poderia citar dezenas de tecnologias. E por onde eu começo? Eu acho que a gente está num momento muito especial na internet, da onde a gente pode estar passando do que nós conhecemos como a Web 2.0 para a Web 3, que é uma web descentralizada. Então isso vai acabar confundindo mais ainda a cabeça das pessoas. E elas precisam muitas vezes de uma ajuda, de alguém que diga, esse é o caminho. E aí, claro, existem vários cursos pagos, cursos gratuitos, cursos no YouTube, alguns cursos muito bons. Eu espero que esse seja um curso relativamente bom, mas eu quero dar a minha contribuição e principalmente eu quero colocar a minha visão de como as coisas devem ser ensinadas hoje, como o desenvolvimento web deve ser ensinado. Ao contrário de alguns cursos, eu acho que a pessoa ela não tem que aprender da mesma forma que foi desenvolvida historicamente. Eu comecei a programar muito cedo, eu vi todo o desenvolvimento web, eu comecei a fazer páginas HTML quando o HTML estava de seu início. Eu vi o CSS chegar, eu vi o JavaScript aparecer como uma linguagem. Então eu tive essa sorte, por assim dizer, de acompanhar o desenvolvimento. Quem está entrando agora já entra num ambiente muito poluído de ideias, poluído de frameworks. Poluído talvez não seja a palavra correta, porque é bom, os frameworks são bons, eles ajudam, eles revolucionaram a forma de fazer páginas. Mas eles também confundem um pouco. Então, é preciso muitas vezes parar e vamos entender os fundamentos. Mas vamos entender os fundamentos de uma visão moderna, não tanto em uma visão histórica. Apesar que nós vamos começar com uma visão histórica, mas nossa ideia é pular muito brevemente para como eu creio que devemos entender a programação para a internet hoje. Vamos lá. A internet é mais antiga, né? O conceito de internet é da década de 60, por aí. Mas as páginas web, elas começam na década de 90. A primeira página HTML, ela foi desenvolvida por um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee, no CERN, na Suíça. O CERN é um centro de física experimental e teórica, onde está lá o famoso LHC, Large Hadron Collider, o grande colisor de partículas. E a ideia dele era poder escrever conteúdo e compartilhar esse conteúdo na comunidade científica. Então ele criou a ideia de páginas HTML e um interpretador dessas páginas, que são os navegadores. O Google Chrome, hoje ele é muito mais do que isso, mas ele é um interpretador de página HTML. Os primeiros navegadores nada mais eram do que interpretadores de páginas HTML. Então, nesse ponto, a gente vai começar historicamente, encarando inicialmente um navegador como um interpretador de páginas HTML. Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro contato com o curso, nessa primeira aula, é criar a nossa primeira página HTML. E para isso nós vamos utilizar o bloco de notas para escrever o código e o Chrome para interpretar o código. Vamos abrir aqui o bloco de notas e vamos escrever o seguinte código. Vou aumentar aqui. Hello World, ou Olá Mundo em inglês. Só para a gente manter a tradição do Hello World. Botar P minúsculo, acho que eu botei P maiúsculo, tanto faz, mas só para... Eu vou salvar aqui como primeira página, .html.
Vamos tirar de TXT para ele não salvar como extensão TXT, ele salvar como extensão .html. Vou salvar essa Hello World. Vou no meu gerenciador de arquivos e vou abrir. Primeira página. Vai abrir aqui no Chrome. Como a gente pode ver, está aqui. Hello World. E foi exatamente o que eu escrevi no bloco de notas. Porém, eu escrevi dentro desse P. P com menor e maior. Esse menor e maior são as marcações. É o que a gente usa para marcar uma expressão. Esse P é de parágrafo. Eu marquei essa expressão Hello World como parágrafo. Eu posso marcar um segundo parágrafo. Vai ser... Vou botar em português agora. Meu nome é João. Vou salvar e vim aqui dar o reload, certo? Recarregar essa página. Meu nome é João. Veja, tudo que eu marco, o meu navegador, ou nesse caso, meu interpretador de páginas HTML, está interpretando a minha página, interpretando o meu código. Se eu colocar um H1, esse H1 é de cabeçalho 1. Eu vou colocar título, salvar, vim aqui, dar o reload e veja bem, título. Ele interpretou o título como um cabeçalho, por quê? Porque eu escrevi esse H1 e criou para mim um cabeçalho. O HTML é isso. O HTML vem de Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação em hipertexto. Vamos falar o que são hipertextos, tem a ver com links, mas agora eu quero falar só dessas duas palavras. Markup Language, linguagem de marcação. A marcação são esses marcadores aqui, que a gente chama de tags também. Tags, em inglês, é um marcador. Nós estamos marcando alguma coisa, no caso, texto, e o meu navegador, ele entende. Eu tenho um parágrafo, Hello World, depois um parágrafo, meu nome é João, finalmente eu tenho um cabeçalho chamado título. O que o navegador está fazendo é lendo essa página e para cada marcação está criando uma coisa que é, na verdade, um objeto. Hello World é um objeto de parágrafo. Meu nome é João é um objeto de parágrafo e título é um objeto do tipo cabeçalho 1. Então, o HTML serve para isso, marcar coisas, por assim dizer, marcar expressões. Essas expressões marcadas, elas são objetos que podem e poderão ser manipulados pelo navegador futuramente. Por enquanto, ele está sendo só interpretado. Quem manipula esses objetos não vai ser o HTML. O HTML só cria. Para manipular, nós precisamos de uma linguagem mais poderosa, que não é apenas de marcação, mas ela é de programação. E vai ser o famoso JavaScript. Vamos ficar por aqui nessa primeira aula, bem simples, e pegando os conceitos. HTML é uma linguagem de marcação. Nós utilizamos as expressões menor, maior. Aqui a gente diz, abrimos um marcador, abrimos uma tag, fechamos o marcador, fechamos uma tag, marcamos expressões ou outros marcadores e o nosso navegador interpreta. Se eu clicar o botão direito dele e for aqui em exibir código-fonte da página, de qualquer página, eu consigo ver o que ele está interpretando. Esse é o código, essa é a interpretação do código. Foi assim que tudo começou. Hoje um navegador é muito mais do que um mero interpretador. Logo veremos isso. Mas originalmente ele era um interpretador e, em termos de HTML, ele é um interpretador. Certo?
Por que a gente chama de navegador? Porque ele é capaz de navegar pela internet, ele é capaz de navegar pela rede mundial de computadores e ir buscar esse HTML em outro computador, em outro país. Por enquanto a gente está interpretando essa página que está no nosso computador. Então ele é um interpretador que navega, por assim dizer. Bom, espero que tenham curtido essa primeira aula. Isso é só o nosso primeiro passo, nós temos muito que caminhar, mas nós vamos caminhar já tendo essa visão mais moderna de objetos, de como lidar com eles e como manipular esses objetos, usando HTML, JavaScript e veremos CSS e muito mais ao longo do nosso curso. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, obrigado e um abraço.